palavra de Deus, ela diz o seguinte: eis que venho sem demora, e que a gente tem que vigiar, porque não sabemos o dia e nem a hora. A gente tem que, a cada dia, a cada passo, a gente reparar o que a gente faz. Eu creio que o juízo final, ele está perto. Eu creio por mim, né? Pelos sinais, das coisas que vem acontecendo, né? A gente tem que refletir, porque às vezes a gente já está no juízo final e não está percebendo. Pra gente que é evangélica, a gente diz que aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Eu creio, né? Então não temo a morte. Mas e aquelas pessoas que ainda não viram isso? O tema juízo final, ele é pra gente refletir que os fins dos dias estão próximos, a gente tem que reaver para que a gente não seja julgado, culpado no juízo final. Como a palavra de Deus diz, né? Eis que venho sem demora e vigiai, eu creio que o juízo final está muito perto. E que a gente tem que fazer as pessoas refletirem qual o caminho que ela quer seguir. Eu tinha o desejo de fazer no prédio todo, entendeu? A pintura do Fra Angélico, né? Que é o juízo final. Também é uma pintura também feita por Michelangelo. Eu falei, poxa, Museu do Grafite primeiro, falei, pô, tem que fazer alguma coisa audaciosa que eu não precise ficar falando de Deus, do diabo, de tal. Aonde uma pintura que simbolize, entendeu? Que fale por si, propagar, né? A palavra através da cultura, né? E uma certa salvação através da palavra, porque a pessoa vai ver ali e vai refletir, né? Refletir a vida dela, refletir o que ela está fazendo, né? Refletir se ela está no caminho bom, no caminho mau. Pichei na Igreja da Candelária, no Castelo da Fiocruz, na Estátua do Papa, na Catedral Metropolitana de São Sebastião, no Shopping Nova América, né? Então esses aí foram as estátuas, né? E os monumentos que eu cheguei a pichar, que deram uma notoriedade para a pichação Rongo. A primeira assinatura de rua que eu vi foi do Doc, no caderno de um amigo na escola. Eu estava na 4ª série, e ele me mostrou um nome com a linguinha e dois olhos, né? Que antigamente as pessoas faziam muito, isso em 1989. Aí aquilo dali, eu falei, caraca, achei legal, né? Um desenhozinho simples, comecei a fazer no caderno. Aí aquilo dali me despertou o meu desejo, eu já gostava de desenhar. Aí eu comecei a fazer outras pichações, né? Logstar, Jet, porque naquele momento eu estava entrando no campo da pichação, não conhecia nada ainda, não sabia de nada, não sabia como era, as letras, como é que era, ainda estava formando a minha mente ali, começar a ter um nome próprio. Era meu mano, e nós. Bota muito pra lá, senão não vai pegar lá, hein? Desde menor já tinha um plano. Uma casa sem goteiro, uma calçada de cimento. Eu não sei como é que esse cara conseguiu pichar tanta coisa perigosa. Pode me filmar, de cabeça para baixo na Avenida Brasil. Eu não sei como ele conseguia, com perfeição. Eu sou fã desse cara. Eu não tenho mais idade pra isso. Não é de possibilidade que vive meus planos. Eis-me aqui, só aceitei minha missão. Não foi escolha ser forjado ao longo dos danos. Diferenciado é o ponto de visão. Como eu não tinha dinheiro para comprar lata de Jet, então eu botava pouco o nome. Saía com a lata de Jet só, então tinha que botar muito espalhado em vários locais, né? Em todos os bairros, para ficar conhecido. Aí eu vi na televisão um documentário uma vez, né? E isso ali também mexeu comigo, né? Eu falei, caramba, pô, a televisão é um meio de um veículo que vai fazer o Rio inteiro me conhecer. E essa notoriedade parte a partir das reuniões, dos encontros, daquilo que vão para assinar cadernos. Aí ali as pessoas vêm, poxa, tu pichou em tal lugar, pichou lá perto da minha casa. E assim um vai falando para outro, aí e tu vai assinando mais caderno. E o jornal, ele ajuda porque as pessoas guardam recortes de jornais e levam para reunião, para a pessoa assinar embaixo. Então, aquilo dali é uma coisa que consagra um pichador, né? Ele se sente o auge, né, da carreira. E o nome do pichador sair na televisão, sair no jornal, é uma forma que ele tem ali
de preencher o ego dele, o desejo, né? O sonho dele de ficar conhecido. Quando a gente está dentro disso, as pessoas viram referência, viram um ídolo, vira várias outras coisas, entendeu? Tem um cara aí na pichação que pode morrer, mano, que sempre vai ser lembrado, mano, entendeu? Coisa que, de repente, outras pessoas que em outras áreas que não vai ser lembrado, mano. Vai ficar esquecido, entendeu? De repente o cara só fazia o bem, só faz não sei o quê, entendeu? E o pichador, que era pra ser o cara criticado, não, o cara, porra, aquele lá era meu ídolo. Aí eu comecei a pegar várias marquises, beiral, sempre almejei também lugar alto, inclusive esse prédio aqui foi um dos primeiros que eu coletei de cabeça pra baixo, né? Então tinha pichado de cabeça pra baixo e aquilo dali começou a me dar motivação de pegar coisas difíceis pra ficar falado, né? Não adianta você colocar onde todo mundo tem. Então eu comecei a procurar me sobressair indo pra locais onde ninguém ainda tinha colocado. É uma forma de comunicação, assim, eu durante muito tempo eu até me localizei através das escritas, né? Da pichação, assim, é mais fácil eu olhar a pichação, era mais fácil olhar a pichação do que olhar uma placa pra me localizar, assim. Tem gente que, porra, mano, é analfabeto que lê pichação e se localiza pela pichação. E aí, eu conseguia ler. Isso era importante. Eu conseguia ler. Até hoje tem umas pichações que eu, caralho, mano, não tô entendendo. Saca? Mas tem umas que eu consigo ler. Por mais que a maioria da sociedade, minha mãe não consegue, minha avó não consegue, minhas tias, mas eu consigo. Então, já acho isso uma parada que eu tô incluído, saca? Uma parada que, de certa forma, me resgatou e fez eu me sentir importante, de certa forma, saca, mano? Ah, mas aí a sociedade acha vândalo. É, mas tem uma outra sociedade ali no obscuro ali que eu sou o cara. Entendeu? Então isso acontecia muito. E do lado esquerdo tem um bode. Aqui o relógio. Isso aí. Surge um lago, né? Porque a sepultura deram os seus mortos para ser julgado. E o mar deu os seus mortos. Quem morreu no mar, afogado, tá, deu os mortos. Na Bíblia diz isso, né? Então eu tô puxando a perspectiva do que tá escrito ali para puxar. Por isso que eu tô fazendo, tipo assim, uma releitura do que ele desenhou, né? Aí eu tô puxando o fundamento para ver ali mesmo o que... Sei lá, porque é um pouco maior. Tem uma composição maior, mas de repente um anjinho já cabe ali. Nessa parte de cada coluna, entendeu? Aí a gente pode fazer também, que aí, se tu pega a árvore lá, aí ó, a árvore, a ponta dela, a árvore vai na parte de cima, porém... Eu sempre falava de pintar o prédio e tal, mas nunca que a gente conseguia poder iniciar. E quando eu encontrei aquele livro, né, Catando Lixo, né, que é para poder fazer, aí eu falei, caramba, já tinha visto aquela imagem. Aí eu falei, poxa, vou aproveitar para poder pegar essa imagem e aproveitar o momento que tá de hoje, né? Dificuldade, morte, entendeu? Criminalidade, né? Esse problema de religião. Então acho que seria um bom momento para poder estampar uma percepção que não ofenda ninguém, não ofenda religião nenhuma e simplesmente trabalha em cima de um juízo, que vai existir um juízo, né? Que a gente sabe que vai existir esse juízo em Apocalipse 22, né? 22:1, onde mostra que simplesmente, então mostrou um rio da água viva, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus. Então, como a intenção é mostrar os dois lados, né, onde tem o Deus e o demônio, né, aí acho que a pessoa vai poder estar refletindo mediante o que está aqui, né, no livro da Bíblia, que é de onde eu venho tirando esse fundamento voltado em cima da pintura do Fra Angélico, né, que é como eu sempre enfatizo lá, que é o padroeiro, né, dos artistas universal. Então eu estou só fazendo uma releitura do que está escrito aqui e se tiver que se ofender alguma coisa, não sou eu, é o que está escrito e eu acho que o que está escrito é o que vale, né? E a Bíblia é o livro mais antigo aí do mundo, eu acho que só estou desenhando, né, em forma da arte urbana o que está escrito. Que muita gente leram, agora vão ver desenhado, os artistas urbanos. Dentro desse tempo, tive diversas
momentos de poder morrer, né? Tiro em cima de mim. Até estava com um amigo que morreu na Caixa Econômica com tiro, né? O segurança matou ele, era o Sori. Ele era da GR também, grafiteiro rebelde, junto comigo. Então, conheci. Então, vi muitas pessoas também morrerem, mas mesmo assim ainda continuava. A gente ainda continuava sem aquela... Eu digo muito que eu ainda não tinha tido um encontro com Deus, né? Ainda estava simplesmente ainda naquele mundo, ainda com a máscara na cara, como Saulo e Paulo, né? Eu me considero muito o ser humano, né? A gente sabe que quando a gente é uma coisa, depois a gente transforma outra totalmente diferente, a gente vê realmente, né, o que a gente era e o que a gente hoje é. Quando ele chegou lá em casa, eu levei um susto. Nada do que eu vi nele eu gostei. Então, quando ela me apresentou, que ela chegou lá na minha casa e falou, mãe, esse aqui é um rapaz que eu tô namorando. Eu falei, na hora eu mantinha aquela classe, né, aquela educação perante ele, até mesmo por respeito ao ser humano. E quando ele foi embora, eu chamei ela, sentei ela assim no sofá e falei, minha filha, não foi isso que eu te criei, eu não te criei para isso na minha vida. Esse rapaz, ele não tem nada que possa me agradar. Eu tenho planos, Deus tem planos e propósito para a sua vida. E naquela noite Deus falou comigo, porque Deus fala conosco. Né? Deus falou comigo e Ele falou que Ele não via como o homem vê, que eu via o exterior dele, mas o interior quem via era Deus. E aquela palavra veio como um bálsamo, aquela palavra veio como um remédio. E eu descansei naquela palavra. Eu confiei que Deus estava me dando uma boa pessoa, entendeu? Que ele não era aquilo que os meus olhos estavam vendo. Os meus olhos estavam vendo um ser humano pela aparência, vamos dizer assim, feio, pobre, pela aparência, com gíria, pela aparência, não tinha uma cultura, não tinha uma formação, tudo pela aparência. Aí o que aconteceu? Não demorou muito. Por ele não conhecer Jesus naquela época, minha filha conhecia, mas a mulher sempre acaba... Quando ela é seduzida, ela acaba sempre cedendo, não adianta, né? E no namoro, os dois acabaram, ela se deixou ser seduzida, ele seduziu e ela engravidou. Acho que nem a mulher sabia que ele saía para pichar, nem a filha, porque já tinha a filhinha pequenininha de 2 anos e pouco, mais ou menos. Ninguém sabia. E um dia ele saiu para pichar, se eu não me engano, não sei, acho que foi a Catedral. E isso foi uma repercussão, né? Saiu em tudo quanto foi jornais e tal, eu sem saber de nada. Em 2001, foi quando eu, junto com o Alê, né, cheguei a pichar na estátua do Papa, né, de Papa João Paulo II e na Catedral. E aquilo dali foi uma repercussão mundial, né? Pô, no Vaticano, essas coisas todas, saindo em todos os jornais, os mesmos jornais chamando criminoso. Na época, o Dom, né, Dom Giovanni Salles, né, e o cardeal Haroldo, ele falou no jornal uma frase que marcou ali a minha trajetória. Vou até pegar aqui para mim poder... Ele colocou que talvez, né, eu tinha um grande potencial e, no entanto, eu ainda não tinha descoberto e esteja usando o meu dom para a destruição da cidade. Aí, no outro, ele colocou que... Mas ele teria um imenso prazer em conversar, né, comigo, para me ajudar a tomar um rumo. Então, eu acho que isso... Eu posso dizer que isso dali foi algo que ficou no meu coração, de realmente eu olhar para o meu interior e ver que eu tinha um dom, né? Eu tinha coragem, eu tinha força, eu tinha determinação. Fiquei com aquilo na cabeça e falei, poxa, se eu fico usando os meus dons para destruição, eu simplesmente eu posso procurar usar para as coisas boas. Dali para frente aconteceu vários fatores. Parece que quando você está prestes a entrar para a igreja, diversas coisas ruins vão acontecendo na sua vida, que você se torna um vazio, que nada que você faz inteiro te dá prazer. Foi em 2001 para 2002, né? O Bruninho, que era como um irmão meu, né? Todo mundo achava que era meu irmão, mas não era meu irmão de sangue. Ele trabalhava num trailer que eu tinha montado lá quando eu casei e a polícia matou ele no morro. Ele estava com a moto minha, né? Com a Bis,
Tava indo comprar pão pro trailer. E eu fiquei, assim, Fiquei acabado, né? Poxa, eu falei, caramba, o que eu posso fazer para poder... Eu tinha 22 anos de idade, muito novo, né? Ainda não sabia nem ter direção para mim mesmo. Aí quando, logo após a morte dele, um grupo de grafiteiros vieram no morro para poder grafitar o morro. Mas eu fiquei conversando com o Eco, e o Eco, né? O Eco também já tinha vindo da pichação, dos caras mais bravos no Rio de Janeiro, o Marcelo Eco. E eu conversei com ele, falei, poxa, eu vou montar uma ONG. Pô, eu pichava rongo, né? E na época eu tinha dado significado para rongo de rabiscando onde normalmente gera o ódio, para dar um sentido. Olha o que eu tinha inventado. E depois disso tudo, eu falei, pô, vou montar uma ONG. Aí eu fiquei olhando pro nome rongo, aí eu falei, pô, rongo. Aí tirei o R da frente, o último O e fica ONG no meio, né? Eu comecei a ver o que... Parece que Deus, ele liga as coisas para você poder entender o seu caminho. Aí eu montar uma região, tem que ser uma coisa grande, região de oficinas nacional de grafite organizado. Aí eu vi o sentido certinho das coisas que tinha dentro do próprio nome. E esse prédio aqui era abandonado. Eu via sempre ele abandonado há vários tempos, né? As pessoas fazendo oficinas, né? A Cracolândia rolando, o negócio. Então eu iniciei ali o desejo de montar uma ONG. Aí já comecei a botar no papel. No dia de ano novo, né, com vários problemas, a minha sogra me convidou para poder ir na igreja que eu congrego hoje. E a minha esposa tinha ido com a tia dela virar um ano na beira da praia e eu falei, poxa, eu não vou pedir pela minha família, né? Porque eu quero um voto com Deus pela minha família. Dali, eu resolvi, né, me batizar e aceitar Jesus. Né? Dessa parte ali, ligando já as coisas, eu já não bebia, né? Eu já não pichava. Poxa, caramba, eu ia ficar fazendo o que mais no mundo? Eu falei, caramba, já com aquele vazio, sem... Aí ali, né, foi lembrando de uma coisa ali que a gente sabe, que quando Deus tem promessa na vida da pessoa, a gente sempre lembra. Eu lembrava ali o que o cônego tinha falado, né, a ONG, vi as coisas, vi muitas mensagens de Deus até eu criar isso aqui. Né? Eu falei, caramba, o que é que eu tô esperando mais? Morrer? E o que me fez mais a me aprofundar foi o seguinte, é que Deus, ele levanta um. Mas se aquela pessoa não quer fazer aquilo que Deus quer, o chamado dele, Deus levanta outro. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou fazer o ex-me aqui e vou seguir o chamado que Deus tem para minha vida, para poder ajudar. E assim outras pessoas, pichadores, foram morrendo e eu estava começando a me culpar. Aí, Tânia, tive uma ideia lá no negócio, lá na árvore, quando fizer o ferro, né, no beiral, vou botar uns barraquinhos de madeira colorido na borda, aí os 2 lagos dentro, que tem um lago no meio da árvore, e nas 3 lâmpadas de lá da frente, em vez de eu cortar um galão que eu ia cortar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer 3 barraquinhos de madeira colorido com a luz para baixo, debaixo dele, como se fosse um lustre, né? Caraca, vai ficar bonito, cara. Fazer 3. Pra colocar onde? Na pintura? Na frente, como se... Porque na Bíblia diz assim que as folhas da árvore caem e as folhas da árvore servem como cura para os povos. Aí só que a árvore do Fael, ela tem, as folhas dela são uma favelinha, entendeu? Ela é cheia de casinha. Aí o que é que eu vou fazer? Vou botar como se os barraquinhos vêm caindo, aí vem um anjo em cima dos barraquinhos, entendeu? Tô fazendo uma criatividade urbana, mas voltada que... Falta muito para terminar o trabalho, não? Pô, falta. Mas Deus é Deus. Seu nome
É Deus que está com você, meu irmão. O Salmo 107, versículo 19 e 20, diz uma palavra muito bonita. Então clamaram na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Ei, meu amado, oh, meu querido, Deus está aí te ajudando. Caminhando, né, na igreja, a gente começa a entender a nossa missão. E eu comecei a entender que eu tinha que utilizar o dom que Deus me deu para poder fazer com que as pessoas, né, caminhassem também. Eu criei um projeto que eu não tinha tirado do papel ainda, que é o quê? É promover, entendeu? A palavra através da cultura e a salvação através da palavra. Porque eu falei, pô, peraí, se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a pessoa também que não ouvir, que ela vê, ela vai também simplesmente ser chamada pelo um impacto, né, visual. É um chamamento. Aqui na comunidade também tem alguns grafites desses. São coisas que falam de Deus, de Jesus. Nas comunidades, isso aí, eu vejo bastante comunidades tem esses trabalhos, né, feitos. Os desenhos, né, de Davi, esses desenhos de Jonas sendo engolido pela baleia. O grafite evangélico está sendo muito utilizado. Vamos dizer assim, um grafite que passa a mensagem bíblica. Mas é um grafite que a pessoa que pede para fazer é uma pessoa que está querendo... Você percebe que é uma pessoa que está querendo ter paz. A paz que só Jesus dá. Porque tem um lance que é retratar as coisas da Bíblia, saca? Que é um lance que tem sido feito em favelas, que é um lance que é contratado pela própria favela. E aí tem um cara que, de certa forma, não sei o que ele é da igreja, que ele leva os grafiteiros para desenvolver grafite nesse tema. Não é muito diferente do que o Rongo vai fazer aqui e tal. Mas o grafite do Rongo, ele é assim porque ele faz assim. Porque é dele. Esses outros é assim porque estão pagando para fazer assim. Então, existe uma diferença enorme entre esses grafites que a gente vê na comunidade, escrito Deus é o dono do lugar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a palavra bíblica mas aquilo ali foi pago para ser feito. O que o Rongo faz, ele faz de coração. De repente seria cômodo ele fazer parte desse grupo de grafiteiro evangélico e fazer lá o grafite lá porque os caras estão pedindo, mas você vai entrar ali, de repente na boca de fumo os caras estão ouvindo um hino da igreja, saca? E aí estão mandando grafitar versículos da igreja e aí, assim, de certa forma não é porque ele é evangélico que ele tem que concordar com isso. Todo artista, ele quer mandar a sua mensagem, sabe? Por isso que eu criei uma árvore que tem uma favela em cima. Eu quero dizer alguma coisa com aquilo. Eu sei que tem outros artistas que levam essa questão da religiosidade e tal. Mas tem muita coisa que a gente está vendo que, de certa forma, é só porque alguém pagou. Não é porque os grafiteiros estão ficando alguma coisa. Plantar semente é coisa certa. Ultimamente eu tenho plantado árvore completa, com fruto belo, sabor da realidade, de gente batalhadora, excluída da cidade. Essa pintura, ela tem esse poder. Eu posso falar que eu profetizo, né? Como evangélico, eu creio que essa pintura, ela vai ter o poder de colocar na mente das pessoas verdadeiramente qual a batalha que nós traçamos. E contra o quê e contra quem? Não é contra nossos amigos, não é contra as pessoas, não é contra os políticos, não é contra as religiões, não é contra o vizinho, né? É contra os espíritos e as potestades. É isso que eu quero que as pessoas percebam. Ali está mostrando um juízo final que vai existir. Vai mostrar verdadeiramente o que é o cotidiano do juízo final de hoje. O juízo final do flagélico de 1395 foi de 1395. O de Michelangelo, de 1465, foi de 1465. Né? O juízo final urbano do dia de hoje tem que ser de quê?
uma curadoria minha, né, do meu desejo, da formalidade como eu estou vendo o juízo final, né, que são os acontecimentos ruins e os bons de hoje em dia, é feito pela mão dos artistas urbanos. Esse é mais um dia importante, dando entrada lá no evento pro Dia Mundial do Grafite, né, pro grafite no mundo. Muitos outros grafiteiros não sabem nem que vai acontecer hoje, né, que vai estar acontecendo no dia 27 esse primeiro evento, né, que a gente espera mobilizar um dia o mundo inteiro, realmente. Tudo se começa de algum local e de um início, né? Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. A Organização Mundial da Saúde declarou que a evolução do novo coronavírus chegou ao estado São Paulo agora pessoas que tiveram seguida é a vez do Rio de Janeiro. A China concentra a absoluta maioria dos casos desse novo coronavírus. O Brasil chegou hoje à marca de 600 mil mortos pela Covid-19. Os casos da doença passam de 9.300. Resfriadinho.